Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de outubro de 2015, domingo. Esse é o verbete de número 3.530. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 15 máximos. O tema é Amizade Duplista, da especialidade Duplismologia. Quem escreveu esse verbete, com muita teática, é a professora Renata Pialarice. A professora Renata Pialarice é graduada em Administração de Empresas, especialista em Gestão de Processos, que é um MBA, é brasileira, natural de Cascavel, aqui no Paraná, voluntária da Conscienciologia desde agosto de 2002, professora de Conscienciologia desde dezembro de 2003 e tenepsista desde fevereiro de 2010. Definição. A amizade duplista é o sentimento fiel de afinidade, empatia, estima, zelo, compreensão e ou intercooperação lúcida mútua entre os parceiros da dupla evolutiva ao promoverem a interassistência fraterna multidimensional na convivência diária. O holopensene pessoal do duplismo, os proexopensenes, a proexopensenidade, o holopensene da intercompreensão, o holopensene da interdependência assistencial, o holopensene duplista nataris, o materpensene duplista, o holopensene ígido da base física da dupla, a harmonia holopensênica na convivência duplológica. A amizade duplista, a prática da sinceridade na dupla evolutiva, a percepção da verdade na conversa diária, a concessão em favor da DE, a confiança duplista, a satisfação íntima real com a melhoria do outro, a tomada de decisões considerando a vivência entre os parceiros da díade, a desinibição e confiança em solicitar assistência duplista, o acolhimento do role-pack grupo kármico, a decisão de partilhar os ambientes intrafísicos dividindo a mesma base física. Parafatologia, a promoção do EV no duplista, o trabalho com as energias entre os parceiros, a participação conjunta na dinâmica parapsíquica semanal, a opção pelo autodesassédio, o heterodesassédio na dupla por meio da aplicação do arco voltaico crânio-chacral pelo parceiro, a confiança no duplista durante o transe parapsíquico nos trabalhos energéticos, o holo-orgasmo conjunto, a checagem e confirmação das percepções extrafísicas, as projeções conjuntas, a intensificação da tenepse individual praticada na mesma base física, os amparadores extrafísicos técnicos de função da dupla evolutiva, o preparo para a intermissiologia na convivência duplista. Na seção detalhismo existem 11 máximos. E lá no final, na acabativa, na seção remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Amor doador, compromisso duplo-kármico, duplismo invexológico, materpensene duplista e pentatlo duplista. O desenvolvimento da amizade duplista pode qualificar e otimizar a assistência promovida pelos parceiros evolutivos na propagação teática na vivência da fraternologia A2. Você está disposto a desenvolver a amizade duplista para melhor assistir o parceiro? Quais ganhos assistenciais e evolutivos proexológicos percebe no desenvolvimento desse sentimento? E na bibliografia específica, ela traz uma fonte bibliográfica. Agora aqui a mega análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos estima, empatia, afinidade, confiança, harmonia, satisfação, admiração, afetividade, fraterno-pensenidade, convívio-pensenidade, intercompreensão, acolhimento, reeducação, realizações, concessões, coevolução, superação, duplismologia, megafraternologia e intercompreensiologia. Questionamentos. Agora, Renata, antes dos questionamentos, seria bom você dar uma contextualizada sobre o que te motivou a escrever esse verbete, por favor. As pessoas sempre perguntavam, né? Me chamou a atenção que o pessoal chegava e falava assim: nossa, é tão interessante vocês dois juntos, né? Daí eu brincava e falava assim: aqui um é branco, outro é preto, então chama atenção e tal.
E aí, mas sempre alguém vinha fazendo algum comentário da nossa relação, do jeito de um lidar com o outro e um tratar o outro. E aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a tentar perceber o que era que as pessoas, né, viam ou que chamava atenção, que talvez fosse diferente. E aí eu fiz uma autopesquisa e cheguei à conclusão de que a amizade era um grande diferencial no nosso processo duplista, né? Então, essa relação de amigo evolutivo, de confiança, fazia alguma diferença dentro da construção da nossa dupla evolutiva. E aí eu resolvi escrever, perguntei para o Marcelo, eu falei, bem, vou fazer um verbete para falar da gente, beleza? Daí ele falou assim, como assim, né? Eu falei, não, vou falar da amizade duplista, ele concordou, eu falei, então tá bom. Então aí eu escrevi. Legal. A verbetógrafa, professora Renata. Em Estrangeirismologia, página 43, segunda linha. Quais dicas potencializadoras da manutenção do Love is in the Air na base física duplista, fortalecendo a amizade? Então, o Love is in the Air é aquela famosa frase que o amor está no ar, né? São, na minha experiência, pequenos detalhes que fazem toda a diferença na convivência, né? Duplista, a gente, querendo ou não, dorme e acorda junto todos os dias, né? Quiçá para o resto dessa existência. Então, a gente, algumas técnicas de dar bom dia, de não sair de casa sem dar tchau, mesmo que o outro esteja dormindo, de, ao se encontrar, dar um beijo, fazer um carinho, uma manifestação de acolhimento, preparar o café da manhã, arrumar a cama. Né? Eu brinco, eu falo que eu aprendi a arrumar a cama com o Marcelo. Né? Então, são alguns desses detalhes que, no dia a dia, ao longo de uma primeira década, faz a diferença nessa manutenção do amor está no ar. Né? Patologia, página 43, final da primeira linha. Como podemos desenvolver mais a percepção da verdade na conversa diária? Criando esse vínculo afetivo, emocional, sexual e de confiança dentro da dupla evolutiva. Então, eu acho que, às vezes, checar a informação também. Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que o outro quis dizer. No começo é mais comum isso, né? Depois que você passa um tempo convivendo com a pessoa, fica mais fácil essa percepção. Mas no começo, principalmente, checar a informação. A gente, às vezes, até tirava sarro um do outro, a gente perguntava, você está falando sério? Até hoje, às vezes, fala, você está me tirando, né? Você está brincando? Ou assim, o que você quis dizer com isso? Porque existe também no processo da comunicação aquela condição do emissor e do receptor. Às vezes você emite uma informação e a pessoa entende diferente. Né? Diferente, às vezes, para melhor e às vezes distorcida. Então, checar essa informação, conferir se aquilo que você entendeu foi o que a pessoa quis dizer, e aí você vai criando esse vínculo de confiança e confirmando, né, as verdades, as veracidades ou não, o processo de segurança mesmo na convivência. Em fatologia, também, no final da quarta linha, poderia falar sobre o acolhimento do rollback grupocármico? Como entrosá-lo positivamente na nossa vivência duplista? O rollback é um verbete, né, que a gente, quando assume o compromisso duplista, nesse caso, a gente vem com um pacote, cada um de um lado, né? Cada um traz um pacote. E a hora que a gente decide viver junto, a gente precisa respeitar, compreender, conhecer e entender esse pacote que acompanha a pessoa que a gente escolheu. E, muitas vezes, nesse pacote tem uma diversidade muito grande, às vezes até é difícil de compreender ou de acolher num primeiro momento. Mas acho que também a convivência e o conhecimento, e o abertismo, e flexibilidade de entender a condição do outro, a cultura, né, a mesologia, a criação, isso influencia muito. O respeito, principalmente. Às vezes, pode ter uma condição de que parte da família não é favorável ao relacionamento, e aí acho que vem a condição do exemplarismo duplista para melhorar nessas relações. Então, assim, a pessoa da família que é contra, vê que você está melhor com a pessoa, que você melhorou, que você está mais feliz, começa a ficar incoerente, né? Se ela gosta de você, se ela quer o seu bem, ela começa a falar, não, peraí, deixa eu rever o meu conceito em relação ao outro, e provavelmente há aí uma reciclagem pensênica ou
do contexto daquela condição da dupla. Você comentou a questão de diferença de cor. Vocês vivenciaram alguma dificuldade nesse sentido, ou de preconceito social no Grupo Karma? Não? Acho que no começo teve um pouco de estranheza assim, do pessoal. Na verdade, chama atenção, né? A gente até hoje, às vezes, viaja, o pessoal olha, assim, às vezes a gente brinca, a gente fala assim, vamos adivinhar o que eles estão pensando, né? E começa aí as elucubrações. Mas, assim, uma certa forma de racismo, ou diferença, ou rejeição em função disso, não, de nenhuma parte. A gente já passou por situações engraçadas, né? A gente tem um afilhado, que ele é bem assim, loirinho, de olhos claros. Então, eu e a Renata e ele andando no shopping. E a Renata de um lado, ele no meio, eu do outro, segurando a mão. Então, as pessoas passavam e olhavam, e deviam pensar assim, mas será que ele acredita que é dele? A gente fica tirando sarro nessas situações. Né? Legal. Em Fatologia também, página 43, terceira linha de baixo para cima. Em tempos de crise econômica profunda no nosso país, como conseguir manter a estabilidade financeira dos parceiros? Acho que começa com uma programação pessoal, né? A união duplista, ela vem com as estabilidades e instabilidades das duas partes. Então, se a pessoa já é mais organizada financeiramente, já tem, às vezes, a construção de um pé de meia, fica mais facilitado esse contexto. Se não, é procurar deixar claro as cláusulas do jogo no começo, ver qual é a forma de lidar financeiramente com o dinheiro que a dupla vai escolher, porque existem vários modelos, né? Existem os duplistas que cada um tem o seu dinheiro, cada um tem sua conta e divide tudo por igual e pronto. Existem duplistas que, às vezes, cada um tem a sua conta, mas isso se mistura em alguns momentos, um paga para um, outro paga para outro. Existem os duplistas que tudo é misturado, todo mundo ganha, vai para um caixa só, é dos dois e ponto final. Então, acho que é preciso a dupla, na sua concepção, sentar os dois parceiros, verificar qual dessas características, qual desses contextos eles querem construir, manter a dupla. E aí, se existe dificuldade, né, igual a pessoa falou, em tempos de crise, se existe dificuldade até de organização financeira de uma das pessoas, ou às vezes até das duas, eles sentarem e fazerem um planejamento de como isso vai ajudar. Porque a ideia é que essa estabilidade venha facilitar a convivência, a própria construção, às vezes, manutenção da dupla evolutiva. A gente vê mais difícil nas condições duplistas, mas em casais comuns é muito comum o marido e a mulher se separarem em função do dinheiro, né? Então, a própria técnica da dupla evolutiva já tenta calçar esse processo, que o dinheiro ele é uma consequência em qualquer contexto. E aí, se existe um que é mais mão aberta, o outro ajuda, mesmo que a pessoa fique brava na hora, depois, né, aprender a se reorganizar financeiramente. Em Legislogia, página 45, última linha, quais são algumas das paraleis da mega-fraternidade? Essa paralei, eu peguei do verbete Amor Doador, foi a primeira vez que foi publicado, e ela tem a ver com uma condição do estudo da megafraternologia, né? Então, são alguns princípios do universalismo, da cosmoética, da vivência multidimensional e da vivência do paradigma consciencial, nesse caso, dentro do processo da dupla evolutiva. Então, a gente lembrar dessas paraleis, lembrar do desenvolvimento fraternológico, começando a fazer a tarefa dentro de casa, com o nosso parceiro evolutivo, né? Porque você pensa em megafraternologia, é muito bonito, mas em casa você não consegue conversar direito com o seu duplista. Ou não consegue abrir mão, fazer algum tipo de concessão. Então, chega a uma condição assim que é incoerente com a sua manifestação e até com o desejo de ser mega fraterno. Né? A paz começa em casa, né? Como exatamente. Professora Renata, em Fatologia, página 43, segunda linha de baixo para cima. Poderia comentar a parceria acolhedora? A parceria acolhedora. É exatamente esse movimento da construção de uma parceria. Incrivelmente, às vezes a gente vê os casais competindo um com o outro, né?
E a condição de fortalecer e de construir a amizade duplista é fazer com que essa competição, de fato, não exista. E ela só venha a não existir se conseguir existir uma parceria. Então, querer entender, compreender melhor o universo consciencial do outro, estar disposto a fazer um tipo de assistência, até a questão das concessões que a gente estava falando. Então, de fato, ser parceiro, né? Trabalhar com esse processo do acolhimento, da compreensão, do fraternismo, desenvolvimento do fraternismo dentro de casa, dentro da dupla evolutiva. Fazer com que a dupla seja uma parceria, né? Em Parafatologia, página 44, final da penúltima linha. O preparo para a intermissiologia na convivência duplista. Poderia comentar, se possível, com exemplos? A teoria da intermissiologia, né, que a gente está vivendo a pré-intermissiologia, é se preparar para fazer o resgate extrafísico de consciências que provavelmente há muito tempo a gente não vê. Então, há um certo preparo em como vai ser essa relação, como vai ser o rapport, como vai ser a condição. Às vezes, aquela consciência vai estar numa condição, provavelmente, de antagonismo ou de revolta, possivelmente em relação até a própria nós mesmos, a quem vai estar lá tentando fazer esse resgate. E eu vejo que essa oportunidade de a gente estar na pré-intermissiologia e treinar isso com o nosso duplista, treinar isso dentro de casa. Então, muitas vezes a gente fica magoado, fica com raiva do parceiro, às vezes até uma coisa incoerente, né? Em tese é uma pessoa que você está ali tentando fazer essa troca evolutiva, uma pessoa que você ama muito, e aí você sente uma raiva, fica ruminando aquilo, fica praguejando, às vezes fala mal para os outros, né? Fala mal da pessoa, fala mal do contexto. Então, a condição ideal é de tentar criar esse rapport, porque as diferenças existem, vão acontecer, tem até o binômio admiração e discordância, é importante que isso aconteça, mas tentar compreender e criar um elemento de rapport nessas diferenças, né? Ver o que existe, o que ficou mal entendido ou subentendido e tentar limpar esse processo através da informação, das próprias energias. Às vezes, numa discussão, o processo está mais acalorado, sabe? Às vezes é o ponto de chegar e falar assim, não, checa a minha energia, vê se o que eu estou falando tem lógica ou não. E também, às vezes, tem aquela técnica da condição, né? Por que você está falando assim comigo? Calma, amigo, paz, duplista, né? Para a gente tentar treinar mesmo nesse processo, porque na intermissiologia, em tese, a gente não vai estar com o duplista do lado para estar ajudando, né? Nem com... a gente com o nosso processo ali. Então, treinar como eu faço isso. Agora, o interessante é que, muito provavelmente, nós vamos resgatar ex-duplistas, né? Ou ex-casais, ex-parceiros, ex-pessoas de convivência próxima. Então, esse exercício é realmente interessante, porque a gente pode ter sinapses ou insights de como conseguir acessar amanhã essas consciências que eventualmente a gente teve um convívio mais próximo, né? Quais são os sentimentos que envolvem isso, né? Às vezes está a condição ali, os sentimentos, a emoção muito aflorada, o processo mental somático mais minimizado. Então, a gente tentar racionalizar e ver aquele contexto, atualizar as consciências, né? Entre a gente, às vezes a gente recicla um traço que demorou, a gente se esforçou para conseguir superar um trafar, alguma coisa assim, e aí a pessoa está ali apontando a mesma falha, fala assim, se atualiza, eu já consegui superar, ou está difícil, me ajuda a superar esse contexto. Então, acho que é um exercício muito válido no contexto duplista, realmente, preparando para a intermissiologia, né? Em binomiologia, página 44, última linha, o binômio saber dar, saber receber, poderia aprofundar? Poderia, no contexto de, muitas vezes, a gente ou só sabe dar ou só quer receber. E eu penso que o processo da convivência duplista é muito favorável a gente aprender a estar nos dois contextos, a atuar nas duas condições. Porque a gente parte do princípio que ainda está no processo evolutivo, somos pré-serenões vulgares, né? E temos, então, em função disso, muitos trafores e muitos trafares. E nesse contexto, às vezes, de ter um trafar, uma manifestação dentro da convivência duplista, que é a mais próxima,
pode ser que se manifeste ou mais vezes ou com mais intensidade. Então é preciso a gente entender a hora de ser assistente, a hora de ser assistido, né? Às vezes a pessoa ela sabe assistir, tem um processo energético e não aceita precisar de assistência ou não pede ajuda. A gente vê também muito isso, às vezes, né, nos casais, a pessoa está pedindo socorro fora de casa, fala assim, mas você já falou com o seu duplista? Você já conversou sobre isso com o Marcelo? Fala, não, por que não? Né? Por que não? Então, às vezes, a gente questiona isso, e essa condição do binômio de saber dar e saber receber, eu penso que é um exercício também de pró-evolutivo, né? Começa no duplismo dentro de casa, mas acho que dá para a gente levar, estender para toda a nossa manifestação dentro dos nossos relacionamentos. Professor Pedro, pesquisei alguns materiais relacionados à conscienciologia e projeciologia, dentre os quais o cosmograma, especificamente, foi o que mais me atraiu. Gostaria de saber de que forma poderia aplicar os princípios desses estudos na minha vida diária. Ainda não sei como e por qual tópico devo iniciar esses estudos. Devo pesquisar áreas do conhecimento que mais tenho afinidade ou posso expandir minhas pesquisas em outras áreas? Com relação às anotações, como e quando poderei iniciá-las? Veja, essa é uma técnica de pesquisa, então é a técnica do cosmograma. Nessa técnica, o objetivo dessa técnica é estudar os fatos e parafatos a partir dos jornais, dos recortes. Nessa pesquisa, a pessoa vai classificando toda e qualquer matéria de jornal que ela encontre, que ela tenha contato. Com isso, ou a partir disso, ela vai criando um temário, né? uma grande lista de temas de classificação para ela poder ir fazendo justamente essa junção do tema com aquela matéria. A matéria sendo o fato real da vida, que a vida está mostrando, os jornais, a televisão, a mídia, justamente para ela poder entender mais aquela pesquisa que ela está fazendo com aquele fato. Isso ajuda a aumentar a cosmovisão. Você começa a ver que aquele fato, por exemplo, vamos pegar um tema lá do cosmograma, aborto. Você começa a ver o aborto sob diferentes abordagens, sob diferentes nuances, sob diferentes aspectos, e os fatos vão trazendo isso para você. Então, uma máxima que orienta essas pesquisas é: os fatos orientam as pesquisas. Agora, você precisaria ver isso na prática. Até coincidentemente, tem aqui um cartaz chamado Multirão do Cosmograma, todo domingo de manhã, de 9h30 às 12 horas, no Holociclo. Então, lá qualquer pessoa interessada pode participar. Vale a pena você vir um domingo, você mora aqui perto, que eu estou vendo, e lá você vai ter um banho de lojas. Se você não conhece aqui ainda o CAEC, você vai ver como que essa classificação é feita. Esses recortes assemelhados, vamos dizer assim, com o mesmo tema, eles são colocados na mesma cuba, na mesma pasta, no mesmo local. E ali é concentrado todo um holopensene relacionado a um determinado assunto. Por exemplo, aborto. Você chega lá e já tem, às vezes, centenas, milhares de recortes sobre isso. Então, você pergunta aqui, devo pesquisar áreas do conhecimento que mais têm afinidade? Em princípio, sim, mas a técnica é justamente para isso que você comentou, expandir as suas pesquisas em outras áreas, expandir a sua cognição. Você, às vezes, começa a ter interesse em áreas outras, que não só aquelas que você vem cultivando recentemente. E as anotações derivam disso. Você pode iniciar a qualquer momento. Desde o momento que você inicia a técnica, você pode começar a escrever sobre isso. Mas vale a pena você participar na prática, ter uma orientação do pessoal do Holociclo. Todo domingo de manhã está tendo esses mutirões justamente para dar conta da quantidade de jornais que nós temos aqui no CAEC e no Holociclo. Tá bom? Vê se você entra em contato. Professora Renata, gostaria de saber qual o papel fundamental da dupla evolutiva e se é possível constituir uma dupla evolutiva sem estar necessariamente morando juntos ou casados. E ele vai mais longe. Poderia existir uma dupla onde um dos duplistas é consim e a outra é consciex? Às vezes sonho com uma mulher que nunca a vi. Teve ocasião que sonhei com a mesma 3 noites seguidas, onde ela fala muita coisa, porém não consigo lembrar de nada do que é falado. Obrigado pela atenção. Olha, tem um livro, Manual da Técnica da Dupla Evolutiva, que explica detalhadamente a construção, né, desse contexto, dessa técnica. Na minha opinião, a construção e a vivência da dupla evolutiva, ela deve ser
dentro da mesma base física, né? Dentro do mesmo teto, morando junto, salvo algumas exceções, onde um dos parceiros está temporariamente, normalmente por motivo profissional, trabalhando fora, ou tem que ficar algum tempo maior fora de casa, mas a construção em si, o desenvolvimento e a manutenção da dupla evolutiva, intrafisicamente falando, eu vejo que é preciso que haja, de fato, essa união, né? Essa relação diuturna, essa convivência diária e aplicando aí todos esses contextos que a gente tem falando. A condição intrafísica e extrafísica, eu penso que ela é inadequada, não é a técnica da dupla evolutiva. Existem algumas consciências, pessoas que já questionaram em relação a isso, e acho que é preciso fazer uma autopesquisa mais profunda para entender melhor essa relação. Então, assim, você tem esse contato com essa consciência, vê de onde que vem esse contato, de que época, né? Por que que nesse momento a consciência ainda é consciência, não é consim, para que vocês possam então desenvolver a dupla evolutiva na vida intrafísica, né? Nesse momento intrafísico. Então, eu penso que é preciso, de fato, pesquisar, e eu não vejo como adequado, eu acho que não é viável nem possível o desenvolvimento de uma dupla evolutiva, tal qual a técnica é proposta, nessa condição multidimensional, sendo que um está no intrafísico e outro no extrafísico, né? Até porque tem várias técnicas, como, por exemplo, a técnica do sexo diário, que a gente coloca na fatologia, que ela não se torna prática, né, que é uma das técnicas para a manutenção da dupla evolutiva, sendo uma com sim e outra com CX. Essa é a base, às vezes, desses sonhos, né? Tem que ver o que é a base, se é a carência, Exatamente. se é algum processo emocional mais exacerbado. Aí pode ser justamente o inverso, que é o processo de assédio, né? Exatamente. Então é bom muito bem lembrado, colocado. E às vezes o vínculo, né? Às vezes o vínculo é de um assédio do passado mesmo, né? Ou de uma saudade da própria consciência ou da própria consciência que faz essa evocação. Perfeito, uma sensação de posse, às vezes, Exatamente. né? Formou um casal no passado e um acha que, às vezes, é dono do outro, né? Isso pode até atrapalhar, né, um novo momento evolutivo, a nova construção de uma dupla evolutiva num contexto adequado. Então, como a Renata comentou, é bom dar uma olhada nesse livro, nesse manual, que ele tem todas as características. E outra coisa, em princípio, homem e mulher, tá certo? Dupla evolutiva técnica prevê processo de gêneros opostos ou diferentes. A verbetógrafa em parafatologia, página 44, primeira linha. Poderia aprofundar o heterodesassédio na dupla por meio da aplicação do arco voltaico crânio-chacral no parceiro? Sim. O arco voltaico crânio-chacral tem um verbete que detalha bastante os processos e envolvimentos dele, mas é uma técnica que consiste numa exteriorização de energias, onde, no caso da dupla, o parceiro ou a parceira vai, né, trabalhar, postar as mãos, uma no coronochakra e outra, uma no frontochakra e outra no coronochakra, e através e através da ativação desses chakras superiores, né, acaba fazendo um processo de assimilação e assistência dentro, se houver na condição, o contexto de desassédio. Então, é uma técnica muito utilizada, não só na dupla evolutiva, mas pode ser otimizada entre os parceiros da dupla na utilização desse contexto. Então, trabalhar com energia, porque às vezes existe sim um processo de assédio ou de consciência envolvidas num contexto com determinados tipos de apego ou afinidades e rapport, né, dentro daquele determinado contexto, e o parceiro pode ajudar no processo de desassédio na aplicação dessa técnica energética do arco voltaico. Só queria fazer algumas divulgações, depois eu vou abrir para as perguntas, tá? Agora, de 10 a 18 de outubro, vai ocorrer a 6ª semana da reeducação consciencial promovida pela Reaprendência. Então, são várias atividades, vai ter o CEP, que é o Campo Energético Parapedagógico, de dias 10 e 11 de outubro. Vai ocorrer também, dentro da semana, o 3º simpósio de parapedagogia, com vários professores, não só aqui de Foz, mas de outras cidades do país e também de fora do país. E, finalizando, segunda-feira, feriado, Seminário Educadores Históricos. Então, vai ter educação na Grécia Antiga, educadores na China Antiga
Educação Árabe, a Escola de Salerno, Educadores do Renascimento, do Iluminismo, e o professor Alexandre Zaslavs, que vai falar da educação na Finlândia, né? Ele esteve lá na prática, vai poder dar esse relato. Então vale a pena, começa dia 10 de outubro. Queria fazer um convite também para a festa de aniversário dos 20 anos do CAEC. Então esse vai ser dia 17 de outubro, vai ser um jantar comemorativo, os convites são R$ 80,00, é um convite por adesão, e já estão à venda na recepção do CAEC. Então dia 17 de outubro, comemoração dos 20 anos do CAEC. Tem aqui também uma promoção antecipada, para quem quiser comprar o livro dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, está com desconto de quase 30%. Então, de R$ 130,00 sai por R$ 95. Então, vale a pena a gente comprar isso até para ajudar na confecção do próprio livro. Então, de 130 por 95, o livro 500 verbetógrafos. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, Programa de Aceleração da Desperticidade, o PROAD. Esse é um curso, na minha avaliação, dos mais avançados que nós temos na CCCI, em função do modus operandi, como ele foi pensado. São 6 módulos em que todos os participantes passam na condição de cobaia, justamente visando aferir a condição da desperticidade pessoal. Então, o módulo 1 vai ocorrer nos dias 5 e 6 de março do ano que vem. Então, a gente já está comentando porque a pessoa tem que ter alguns pré-requisitos para poder participar desse curso. Apresentar o CPC pessoal, apresentar a FEP, quer dizer, a ficha evolutiva pessoal, apresentar o gráfico 360 graus com as perguntas respondidas do conscienciograma, ser professor ativo de conscienciologia, ser tenepsista há no mínimo 3 anos, ter participado de pelo menos 5 cursos de campo, sendo no mínimo 2 ECP2, ter sido evoluciente na OIC e recebido alta, e ter sido consim cobaia na Consus. Os módulos são parasemiologia, autodefesa energética, antiemocionalidade, ortopensenidade e racionalidade, heterodesassédio e assistencialidade e qualificação do CPC, Código Pessoal de Cosmoética. Então, quem tiver interesse, veja aí se já tem os pré-requisitos e procura o professor Moacir ou a professora Lilian, que são agora os responsáveis por essa próxima turma. Queria divulgar também, na Consecutivos, nós vamos ter o curso Mega Trafor e Seriex no dia 21 de novembro, das 3 às 8 horas. O curso é voltado à ampliação do conhecimento teórico sobre a traforologia, com vistas à análise e identificação do megatrafor e o detalhamento das aptidões desenvolvidas em retrovidas. Então, vai ser lá na Consecutivos, no Discernimento, dia 21 de novembro. E nos dias 13, 14 e 15, nós vamos ter mais uma turma do Identificação da Retrosenha Pessoal. Esse já está praticamente lotado, tem poucas vagas. E finalizando também, aqui nós vamos ter o próximo SCP-3 em janeiro de 2017, dias 20, 21 e 22. Esse curso é promovido pela Asimvex e o retorno financeiro desse curso vai ser usado para a construção de um novo serenário, que vai ajudar na manutenção das despesas do campus. Então, como é um curso, um evento aberto, tipo SCP-2, só que sem pré-requisitos, a gente já começa a divulgar agora, porque são apenas 200 vagas, pois será feito aqui no Hotel Mabu. Ok? Adélio. Renata, na fatologia, na página 43, você comenta, na terceira linha de baixo para cima, a anti-irritabilidade, assim como comenta também lá na politicologia, o processo de a pacienciocracia. Daria para ampliar, se você já não ampliou essa parte aí? Ainda não falamos isso. Anti-irritabilidade é um verbete que eu defendi há pouco tempo, e eu vejo que é que a gente precisa tornar um fato dentro do processo duplista. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ser mais anti-irritável para poder desenvolver o processo da fraternologia com o nosso duplista. Então, ampliando um pouco o contexto, eu acho que é preciso a gente entender, tentar compreender mais o que me irrita no outro, o que o outro faz e me tira do sério. Até ampliando, usando a técnica do espelho para ver quais traços o outro está me mostrando que eu não quero enxergar ou não quero mexer, ou são meus trafares e às vezes dói, machuca, alguma coisa nesse sentido. Então, está aberto também
E tem aquela condição que o nosso duplista, o nosso parceiro, ele é a pessoa que mais convive com a gente. Então, dependendo do tempo, né, após um período, passa a ser a pessoa que mais conhece a gente. Então, por mais que a gente talvez tente esconder ou não, os nossos trafores, nossos trafares ficam escancarados dentro de casa, né? E aí, usar essa oportunidade evolutiva de estar aberto, ter flexibilidade para ouvir, ter esse feedback do outro, num processo de autossuperação e de reciclagem. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, reclama ou chama atenção, e a gente tende a se irritar, ou porque não gostou, ou porque não quer ser chamado a atenção, ou porque fez errado mesmo, ou porque é um trafar mesmo. Então, ficar atento nessas relações, e se for no mau jeito, também conversar, né, dentro da pacienciocracia que você falou, tentar ter paciência e conversar. Por que você está falando assim comigo? Não gosto quando é assim, ou a mulherada às vezes começa a chorar, né, entra em desespero. Então, tentar se equilibrar mais, tentar ser mais explícito e deixar claro qual é a motivação, qual é o sentimento, o que está por trás daquela condição, para a gente poder acertar mais, né? O que parece que essa irritabilidade, ela é fruto da insinceridade, né? A falta de sinceridade entre os duplistas também, né? Então, quando você é sincero, a tendência é isso aí diminuir bastante, né? Pode ser. Às vezes tem sim, porque essa insinceridade gera na gente um processo de insegurança, né? E a insegurança advém e traz também várias outras características: o medo, a desconfiança, os traumas do passado, as traições de outras vidas. Então, pode ser que venha todo esse padrão energético à tona. Com certeza, por isso eu falo também na fatologia ali a prática da sinceridade evolutiva, né, que também é um verbete, sinceridade evolutiva, para a gente poder melhorar essa relação. Agora, de fato, fazer essa análise, sabe, Adélio? Para não ser simplista. Às vezes falar assim, eu fico irritado porque eu estou inseguro, e justificar essa irritação, né? Não tem justificativa. Então, você está irritado porque você está inseguro por quê? Porque não confia? O que fazer para melhorar o processo de confiança, interconfiança entre os parceiros? Ou porque eu estou com medo? Qual é o motivo desse medo? O que o parceiro pode fazer para ajudar, né, nessa superação desse medo, nesse contexto? Então, eu acho que está certo, você ser sincero, abrir o jogo, às vezes falar o que está sentindo, falar das emoções. A gente tem um processo de mesologia e de criação ocidental que a gente não pode falar, não pode sentir raiva, não pode sentir mágoa, nada pode. O que é ruim não pode, né? E a tendência nossa é reprimir esses sentimentos, só que eles existem. Então, a gente precisa, eu acho que é uma oportunidade também na dupla evolutiva, a gente fazer esse exercício de manifestar os nossos sentimentos, as nossas sensações, para aprender o que fazer com isso, porque só fazer de conta que não existe não resolve, não cola, porque está lá, você está sentindo muitas vezes, né? Você sabe que está ali, que está vivenciando aquilo. Só complementando também, você já comentou a hipótese da construção da amizade raríssima para a próxima existência conjunta, né? Eu vejo que esse laboratório, quando a amizade raríssima também é um verbete, né? Tem lá bem detalhado a condição da relação multiexistencial, né? Um contexto multiexistencial. Provavelmente, né, uma das hipóteses é que a construção dessa amizade raríssima, em alguma vida passada, ela tenha sido vivenciado o processo da dupla evolutiva, né? Então, quero, na minha convivência duplista, que seja uma oportunidade para a gente construir um processo de amizade raríssima, porque senão a gente vai criar aquele processo de dependência de que entra a vida e passa a vida, e você vai querer ser uma hora o marido, outra hora a mulher, outra hora o filho, e começa a criar um processo involutivo, né, nesse apego, nessa interprisão grupocármica. A base sendo mental soma, acho que elimina isso daí. Renata, na fatologia, no finalzinho da 7ª linha, queria saber como é que você faz isso. O esforço duplista ao conciliar a agenda pessoal para estar mais tempo junto ao parceiro. Se você organiza a sua agenda nesse sentido, ou aproveita, né, os momentos que estão juntos, como é que você... Daí eu não posso falar sozinha, né? Eu mais Marcela, a gente tenta organizar para passar mais tempo junto.
O que acontece? Quando a gente começou a namorar, e até depois de um tempo que a gente foi morar junto, eu trabalhava de dia e ele trabalhava de noite. Então, ele era professor universitário. A hora que eu acordava para sair de casa, ele estava dormindo, e a hora que ele chegava em casa, eu estava dormindo. Então, a gente começou assim, a ficar uma coisa meio Frankenstein, né? Uma dupla meio esquisita, que a gente praticamente não se via. Às vezes, um ou outro muito cansado em determinado contexto. Aí, final de semana, ainda um ia itinerar, o outro ia dar aula. E aí a gente começou a parar e pensar, não, teve um determinado momento em que a gente percebeu que a gente estava muito distante. Morando junto, dentro da mesma casa, dormindo junto, mas distante um do outro. E a gente começou a criar algumas oportunidades nesse sentido de estar mais junto. Um exemplo, por exemplo, é a condição de almoçar junto. Né? Às vezes está na correria, cada um trabalhando num canto e tal, exige um esforço. Atualmente eu trabalho de um lado da cidade, ele trabalha do outro lado da cidade, e a tendência é que a gente, né, fique mais afastado no horário de almoço. Então, tentar ver o que é possível ser feito para estar mais junto. Na época que eu comecei a escrever o verbete também, eu trabalhava num local que era muito próximo de casa, era 1,5 quadra de casa, e ele trabalhava lá dentro do PTI. E aí ele fazia esse esforço, né? Ele vinha lá do PTI para almoçar comigo em casa. O pessoal achava que ele era louco. E às vezes era mesmo, porque todo dia, né? Além do tempo, combustível e tal, mas é um esforço para poder estar mais tempo junto, entende? Mas é isso que faz a diferença, né? Os pequenos detalhes acumulados do dia que mantém o processo, porque senão vai cada um para um lado, aquilo vai esfriando, quando vê já... Às vezes a hora de voluntariado, né? Então a gente, mesmo quando a gente voluntariava junto, era mais fácil, porque estava mais junto. Mas teve um período que a gente estava voluntariando em ICs diferentes, então a gente tentava conciliar. O dia que tinha reunião, eu aproveitava para voluntariar. O dia que era minha reunião, ele ia voluntariar, porque já sabia que tinha um compromisso que não dava para ficar junto. Mas aí, no outro dia, que nenhum dos dois tinha reunião, poderia estar junto, né? Porque se a gente não pensar nisso, eu penso quando eu estou livre. Aí, de repente, eu assumo compromissos a semana toda, a noite toda, o dia inteiro, e a dupla... Eu falo na técnica da pré-duplista, que você tem que ter agenda para ter dupla, né? Você tem que ter tempo para ter dupla, você tem que dispensar esforços, ter disciplina, para poder promover essa convivência mais sadia. E quando está junto também priorizar a relação a dois, né? Não ficar pensando, não ficar preocupado com alguma atividade que tem que fazer. Exatamente. Ela fala aqui alguma coisa disso também de sigilo, né? Não ficar comentando só do trabalho, só do voluntariado. No voluntariadologia eu falo. Isso também eu achei interessante aí no voluntariadologia, página 44. A compreensão do sigilo assistencial através do voluntariado em ICs diferentes. Isso aí. Isso chamou atenção também, você poderia comentar. Porque quando antes da gente começar a namorar, né, a gente sempre voluntariou na mesma IC. Então, a gente se conheceu no IPC, a gente voluntariei 11 anos lá, ele já era voluntário. Depois, quando a gente saiu do IPC, foi para a Unicim, os dois juntos também. E aí, depois de 13 anos de voluntariado, a gente se separou. Eu fiquei 1 ano e meio numa IC e ele em outra. E a gente estava acostumado muito a conversar e debater, interagir e melhorar dentro do processo de voluntariado de cada um, porque era a mesma IC, estava em reunião, estava tudo explícito. E aí a gente teve que aprender, através do processo de confiança, ficar tranquilo em relação a coisas que não poderia ser comentado da IC ou do voluntariado ou de uma condição específica. A própria condição do Marcelo de EPCOM, né, ele tem um voluntariado no Conselho de EPCOMs, que é um processo do grupo, que não pode ser explícito. Então, eu não posso ficar com raiva porque eu quero saber o que foi falado na reunião do Conselho de EPCOMs, ficar em casa esperando, né? Ai, como é que foi a reunião, o que foi falado e tal. Então, assim, não tem lógica isso, né? O que é dele, que ele puder falar, ele fala se ele quiser, mas também, se não quiser, é o processo do grupo, nesse caso específico, de um grupo específico, entende? Então, é ficar tranquilo em relação a isso. E eu vejo que esse processo de confiança, de segurança, que a gente desenvolve na dupla evolutiva, faz toda a diferença para dar essa tranquilidade, entendeu? Renata, vou fazer uma observação e uma sugestão para vocês dois. Observando aí vocês, primeiro a energia, quando você falou da elaboração do verbete,
Foi uma energia assim de fraternidade, de carinho mesmo, assim, contagiou. E eu acho que isso daí vai ajudar muito o ex-duplista, o atual e o futuro. Entendeu? Porque é uma vivência de todos, né? A gente passa tudo por isso e a gente percebe. Eu estou por quanto tempo aqui, já morei 9 meses, né? Mas, pelo que você falou, que as pessoas observem em vocês essa amizade, entendeu? Isso daí é um exemplo, né? E essa exposição, ela faz saltar esse sentimento, entendeu? De entendimento, de compreensão. E a sugestão que eu vou fazer para vocês, porque muitos casais, né, aqui mesmo e fora, mas eu estou falando aqui, se separam, e às vezes por motivos que as pessoas nem sabem, multidimensionais, né? E chega num nó górdio que trava de uma certa maneira e não tem uma ajuda, simplesmente sai cada um para um lado e vai criar uma interprisão. A sugestão é, por que vocês não começam a atuar como mediadores de casais? Uma coisa simples. Vamos, né? pensar. Não, mas olha, é lógico, como dizia o professor Walter, é lógico, se vocês têm esse reconhecimento do grupo, como um casal que tem uma amizade, você já tem essa credibilidade para ajudar, não a pretensão de entendeu? Mas pelo menos de minimizar esse impacto que é causado pela incompreensão. E se vocês derem o exemplo e conversarem os 4, né? Vocês dois e o casal que está em dificuldade, eu acho que tem grandes chances de ajudar e melhorar o processo. Tá certo. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos ver aí dentro do processo de mediação, tem também a condição técnica, mais profissional, da própria psicologia, né? Tem talvez um entendimento maior. E interessante, conforme você foi falando, eu fui lembrando de algumas situações de pessoas que, de fato, às vezes nos procuram ou já procuraram, não no sentido da mediação em si, mas de estar vivendo esse conflito, né? E às vezes ele vai lá em casa, ou através de um, através do outro, posso ir lá falar com vocês? Estou com esse problema assim, assim, assado. Isso, de fato, acontece, mas nos laços de convivência maior. Agora, vamos pensar na sua... Porque acho que se criar, se não fossem vocês, eu estou dizendo vocês pelo exemplo que vocês estão dando, porque esse verbete está partindo com a colaboração do Marcelo, que senão não teria esse verbete, né? Porque é a convivência dos dois. A vivência é com ele, né? A teática que tem do verbete é com ele. Mas para você falar desse jeito que você está falando, o Marcelo contribuiu com isso, concorda? Com certeza. Senão você ia estar fazendo nosográfico aqui, né? Sim. Então, eu acho que se não fossem vocês, entendeu? Que se pensasse nisso, porque eu acho que é uma coisa importante. Tá bom. Sabe que existe um profissional que trabalha com isso atualmente, que se chama coach afetivo. Então, hoje tem profissionais, psicólogos, pessoas da área que eles fazem essa mediação, se especializaram em fazer essa mediação entre casais, né? Então, isso hoje já é disponível, né? E é um tema complexo, né? Porque a pessoa tem que estar bem isenta. Eu fiz curso de coach, eu sou legal. coach. Então você conhece. Mas eu não estou falando do coach fora daqui. Eu estou falando pensar num processo aqui próprio da Conscienciologia, entendeu? Porque é uma situação recorrente isso. Então, poderia ajudar, pelo menos, minimizar a impulsividade ou a reação, né, da pessoa ter e criar essa interprisão, e daqui a pouco a pessoa está com outra dupla, vai acontecer outro problema e começa a vir essa recorrência e é uma maneira de ajudar, né? Assistência, né? Ok. Professora Renata, em Pensenologia, página 43, penúltima linha. Pode discorrer sobre o holopensene rígido da base física da dupla? A gente tenta manter, no processo da base física, né, no contexto da base física, um holopensene favorável à nossa manifestação assistencial e evolutiva. E para que isso aconteça, é preciso haver essa rigidez pensênica, então essa limpidez, essa lianeza no processo de entender se existia alguma condição mal parada ou que a gente tenha servido de isca intrafísica lúcida ou que tenha algum processo, às vezes pessoal, profissional, alguma coisa que pese o ambiente, a gente partilhar isso, compartilhar esse processo para melhorar a energia dentro de casa, para não vir com todo esse
esse peso, não trazer dentro de casa e transformar a base física com o holopensene mais favorável, inclusive para ajudar na sustentação quando esses casos mais pesados, mais graves venham a acontecer, nesses contextos mais difíceis, né? Então, é você manter um holopensene rígido, cosmoético, assistencial, lúcido, favorável, para até ajudar a gente a superar os processos mais difíceis, caso venham a existir. Então, a casa da gente é aquele lugar que a gente quer estar para melhorar, para, né, suavizar a hora que tem um processo mais pesado, mais complexo, até para se refazer, seja onde né? for, até para se refazer. Ainda sobre esse assunto, em parafatologia, página 44, quarta linha, gostaria que comentasse acerca da intensificação da TENEPS individual praticada na mesma base física. Eu vejo que faz parte até da manutenção dessa rigidez pensênica dentro da base física, a hora que os duplistas são os dois praticantes de TENEPS e atuam, né, conjuntamente dentro da mesma base física. E eu vi diferença, pelo menos, acho que o Marcelo também, porque ele começou a fazer TENEPS antes de mim. E quando, 2 anos depois, eu comecei a fazer e houve uma potencialização energética entre nós e principalmente no holopensene intrafísico, né? Porque é o nosso porto, né? Holopensene doméstico. A base física é onde a gente faz a TENEPS. Hoje a gente está numa condição muito favorável, que cada um tem o seu quarto de TENEPS, um ambiente dentro da mesma base física, mas de 10 anos de convivência, 9 anos e meio praticamente, a gente dividiu o mesmo ambiente, né? Então, assim, havia uma potencialização. A gente percebeu que faz diferença no holopensene da base física, tá os dois atuando junto nesse contexto. Eu queria dar os parabéns ao exemplo homeostático aí do casal, né, da dupla. E queria fazer uma contribuição para o colega que falou ali da questão de algum trabalho que tem aqui na CCCI, né, falando do processo da consciência terapia. Lá na OIC, na consciência terapia, a gente também faz trabalho com casais, né, atendimento de casal. E muitas pessoas falam, mas o casal precisa estar em crise ou com problemas ou na iminência de uma separação para procurar ajuda. E não é só nesse caso, né? A gente vê também que é um desafio manter uma dupla evolutiva para todos nós. Aqui os exemplos que estão sendo dados, né? Essa conciliação de agendas, de interesses, de pressões holopensênicas diferentes, de trabalhos diferentes. Então, é um trabalho também que a OIC, que a consciência terapia pode auxiliar na potencialização da constituição dessa dupla. Então, é um trabalho que já está sendo feito e que pode aí ajudar o processo. Tá certo? Renata, eu queria ver com você o seguinte, como a gente tem uma certa convivência, né? Tá ligado, Carla? Espera. Tá. A gente tem uma convivência e eu vejo muito na relação de vocês, assim, quando vocês vão assumir algum grande projeto ou algum empreendimento que vai levar, não só um empreendimento de maior monta, mas vai durar mais tempo, vocês não assumem sozinhos, mesmo que o convite seja para esse sempre consulta o outro, e se o outro abraça esse projeto, vocês dois vão juntos. Eu tenho visto isso na vivência de vocês. E eu queria saber, a partir disso daí, como é que é o processo de vocês enxergarem um no outro o potencial evolutivo que o outro tem, que às vezes nem mesmo o outro enxerga. Então, um enxerga o potencial do outro e o estímulo para esse crescimento. Eu vejo, Carla, que entra dentro do processo de interassistência, sabe? Começa de um querer assistir o outro, né? Querer ser assistente do outro, ser mais assistencial para o outro. E aí é igual estar em sala de aula, né, conscienciológica. Você, às vezes, vê lá a pessoa cheia de potencialidades, cheia de trafores, e ela se lamentando de um grão de areia, né, no cosmos. Então, a gente tenta ter essa vivência multidimensional e esse olhar de consciência para consciência. Ou melhor, esse olhar de consciex para consciex.
Então, eu tento ver, às vezes, na dificuldade ou na potencialização de melhoria num traço do Marcelo, a consciência Marcelo, não a manifestação intrafísica Marcelo. E eu acho que ele vê isso em mim também, né? Vê além da manifestação atual intrafísica. E eu acho que isso é construído, né? O que você falou, a gente tem mesmo essa união no sentido de estar assumindo os contextos, às vezes é um gargalo para um, para outro, porque tem situações, você falou, tem muitas situações de maior potência ou um empreendimento, não necessariamente que envolva só a parte financeira, mas às vezes a parte consciencial, o próprio voluntariado, e a gente questiona, porque às vezes parece que o piano é mais pesado do que a gente vai conseguir carregar, né? E aí eu falo, a hora que eu estiver ajoelhando, você me ajuda a levantar o piano, você ergue o outro lado, porque faz toda a diferença, né? Você saber que você pode contar. E o processo do amigo, da amizade, é muito isso, né? Essa é a diferença, né? Que eu vejo quando eu falei no começo o que eu acho que chama a atenção das pessoas na nossa relação. Então, assim, eu sei que eu posso contar com o meu amigo Marcelo, né? A hora que o negócio pegar, a hora que o caldo entornar, como a gente diz, eu sei que ele vai estar do meu lado. Muitas vezes até discordando, não concordando, ou, né, ajudando a reencaminhar, puxando a orelha, mas eu sei que eu posso contar com ele. E acho que isso faz essa diferença. Em polinomiologia, página 45, poderia detalhar o polinômio pré-casal, casal incompleto, casal íntimo e casal parapsíquico? Esse polinômio, eu vejo um processo muito até de crescendo, né, de uma construção. Eu fiz questão de colocar ele pensando nessa construção. Porque às vezes a gente conhece uma pessoa, nem começou a namorar, tá ainda na paquera, às vezes rolou, né, um beijinho, ficou e tal, e já chama de duplista. Então eu vejo que também a gente precisa estar lúcido em relação ao que é de fato a dupla evolutiva, ou a construção dessa dupla evolutiva, e penso que nós passamos por esse processo, né? A gente se conheceu, a gente ficou amigo, a gente, né, começou a paquerar. Então, o que é o casal incompleto, né? Que ele ainda não consumou a condição de casal de fato, né? E aí, até que a gente se torna o casal íntimo, casal parapsíquico, né? Então, essa, para mim, é a construção da dupla evolutiva, da técnica tal qual ela deveria ser, ou que a gente tenta implantar. Pedro, só para pegar o gancho, para não ficar... É que ela está saindo. Thelma. Thelma, a ideia que eu dei, eu sei que a consciencioterapia faz o trabalho individual, agora não sei se ela faz o trabalho, se é um casal exemplo que faz esse trabalho, é? Um homem e uma mulher que fazem um atendimento sim. lá. Mas então, justamente o que eu estou pautando, eu entendo o seu ponto de vista, o que eu estou pautando é eles como exemplo. Perfeito. Poderiam, por exemplo, a OEC poderia até fazer um trabalho com duplistas exemplos, que aí sim, eles têm a autoridade, entendeu? Da vivência, de falar, porque você pode pegar... Mas os consciencioterapeutas, em tese, tem que ter também o exemplo, cada um com a sua dupla. Com as suas respectivas. Sim, mas porque não é tem que naquele... levar em consideração que a Renata falou do processo de parasegurança. Então a OEC já lida com isso, como se fosse um hospital. Porque senão, muito bem intencionado, às vezes, vamos supor eles ou qualquer casal, às vezes, se não houver essa parasegurança, esse treinamento, a técnica, como o Marcelo comentou, aquilo que era um belo casal não suporta esse processo de assédio se não for o métier deles. Então, eu concordo com a sua ideia, mas teria que ser dentro de um contexto assistencial maior. Poderia até isso, né? Preparado para criar em cima disso, porque o exemplo, né? A gente sabe que o exemplo ele reverbera, ele faz a gente mudar. E o que eu quis colocar é assim, é um trabalho que já está acontecendo, né? Não que elimine possibilidades de novos trabalhos. Logo, acho que tem que expandir e a gente tem que pensar só contribui, além. né? A gente mas é algo que já está, que existe ou que só contribui
para informação mesmo, né? Colocar uma Mas uma cerejinha coisa no bolo a do outra. casal. Agora, ali isso pra que o Pedro enfeitar falou bom. é sério, né? A questão mais da parasegurança e... E eu acho que o exemplo duplista não precisa necessariamente atuar junto, né, o tempo todo. Às vezes tem um exemplo de dupla em que cada um pode ser o mediador ali, junto com uma outra pessoa técnica, até para não ter outras dificuldades da própria convivência ali, da técnica de mediação, entende? Que pode surgir nesse momento. Por isso que muitas, eu não sei ainda se é assim, mas nós temos como regra geral, às vezes, casais evitarem de itinerar junto, de dar aula junto, entende? Justamente para fazer uma profilaxia desse processo. Então, seria uma conduta exceção essa condição. Mas, a priori, a ideia é boa. Obrigado. Em paradoxologia, página 45, segunda linha, pode expandir o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento A2? Eu aprendi a lidar com o processo de estresse, que para mim estresse positivo é o maior paradoxo que tem, né? Então é a consequência ou a forma com que você lida num processo de estresse que pode tornar um resultado positivo, mais positivo. E mais uma vez, eu vejo como uma oportunidade você poder fazer isso dentro de casa, você poder treinar antes, você poder se melhorar antes, por exemplo, para sair para uma itinerância, ou às vezes você vai resolver um conflito no grupo Karma, às vezes até no próprio trabalho, na profissão, e é um contexto que não é a mesma coisa, mas o traço que você vai atuar, que você vai trabalhar, você pode tentar precaver ou atuar, ver as nuances desse traço dentro da dupla. Então, eu vejo que é criar, às vezes, isso. E, por exemplo, a defesa de um verbete foi um estresse extremamente positivo que o Marcelo causou em mim, né? Que ele começou a defender verbete, começou a escrever verbete, e fazia isso em casa, e falava disso, e defendeu, e começou a me incomodar, porque eu não defendia ainda o meu. Então, criou um estresse positivo e produtivo para me fazer, né, melhorar e criar essa vontade de estar atuando dentro desse processo também. Então, tem essas situações. Às vezes, um cobra o outro em relação ao livro, a própria itinerância, a própria, né, condição docente, de querer um estar melhorando o outro, querer estar gerando mesmo essas crises de crescimento dentro do próprio casal para poder, né, atuar no processo evolutivo de modo geral. Professora Renata, em Parafatologia, página 44, terceira linha, o que é o holorgasmo conjunto? Qual o objetivo? O holorgasmo, ele é um verbete e a definição dele é um transe multidimensional, né? Um orgasmo extrafísico ou holossomático. Então, no verbete, ele cita lá os 14 procedimentos técnicos de como fazer isso acontecer. Mas é uma condição de êxtase holossomática. Então, a gente, o primeiro critério para fazer essa prática, para tentar a obtenção do holorgasmo, é estar com a condição somática atendida. Então, muito provavelmente, após o ato sexual em si, está ali a condição já, né, atendida do soma, e aí entra com o processo de exteriorização de energias através do coronochakra, onde o parceiro, que naquele momento está atuando como cabeça energética da dupla, vai ajudar a potencializar, através do coronochakra do outro, toda o êxtase holochakral, holossomático, né? A expansão dessa condição. Em Tecnologia, página 44, primeira linha. Favor explicar sobre a técnica diálogo-desinibição. Essa técnica, ela é proposta de modo a tanto aprofundar a conquista e o processo da confiança e da segurança, quanto desmistificar, eu penso, essa condição do que a gente pode falar ou não pode falar, né? Então, eu penso que muitas vezes a gente é reprimido ou impedido de se manifestar com o outro em relação a vários contextos, e na dupla evolutiva, o ideal, na minha opinião, seria não atuar dessa forma. Então, você está ali com a sinceridade, está escancarado, está aberto, promover mesmo o processo de diálogo e desinibição, porque muitas vezes alguns conflitos, na minha opinião, vêm daquilo que não é falado.
daquilo que não é exposto, das vergonhas que geram inseguranças, que são resultados dos medos, né, dos... Essa área, por exemplo, da sexualidade, às vezes tem muito tabu, se não houver essa desinibição, esse diálogo, às vezes, né, o casal passa ali décadas convivendo de modo a não furar essa condição. É isso, né, mesmo. E às vezes tem muita repressão mesmo, né, dentro do processo de educação nosso. O que pode, o que não pode, o sexo é sujo, é proibido, é pecado. Então, se você não conversar sobre isso, fica uma coisa esquisita e você entra numa crise, num conflito íntimo e muitas vezes conjugal, né? O seu conflito íntimo passa a ser o conflito da dupla, porque você não sabe o que o outro gosta, o que ele quer, o que ele não quer, não atende às necessidades. E o processo de carência afetivo-sexual, eu penso que a própria técnica da dupla evolutiva é para suprir esse processo, né? Que te deixa mais rígido, te deixa holossomaticamente mais atendido, mais tranquilo para os processos assistenciais. Antagonismologia, página 45, segunda linha. O antagonismo, vínculo consciencial, vínculo matrimonial. Poderia comentar sobre sugestões da amizade duplista aos intermissivistas cujos parceiros ou cônjuges ainda persistem na ROBEX, como a religiosidade ou o materialismo? Eu não vejo outra forma a não ser fazer diferente, entrar no processo de reciclagem e aí usar a técnica do diálogo e desinibição para ver o que incomoda num, o que incomoda no outro. Se o parceiro está percebendo o processo de ROBEX, de MIMEX, de continuar fazendo e tendo os mesmos resultados, mesmo que eles não deem certo, você continua naquela condição ali, é fazer diferente. E, mais uma vez, a dupla evolutiva é uma oportunidade para que isso aconteça, porque você está com uma pessoa que, muitas vezes, você tem a pretensão de passar o resto da sua vida com ela, dessa existência com ela, e aí a pessoa que vai poder te ajudar a fazer diferente, né? A trabalhar com seus processos de reciclagem. Agora, é preciso haver o respeito também, né? O respeito evolutivo, ao nível evolutivo do outro e à vontade do outro. Então, é preciso muito diálogo, muita confiança para chegar num ponto comum, num senso comum, porque, às vezes, a vontade de um, naquele momento, não é a mesma do outro. E aí precisa chegar num acordo. Se mesmo não sendo, né, a vontade de quem não é vai abrir mão e vai fazer acontecer, ou vão adiar o projeto para um próximo momento, ou quem quer vai fazer sozinho, que não, na minha opinião não é a condição ideal. Então é preciso conversar bastante, trabalhar muito com isso e entrar dentro de um processo aí de reciclagem, né? Tem que mudar. Se não está satisfeito, já tem o famoso ditado, né? Se você não está satisfeito com os resultados que você está tendo, tome atitudes diferentes, porque senão não vai mudar. A tendência é ficar igual, né? Em estrangeirismologia, na primeira página, primeira linha, poderia esclarecer o relacionamento à merveille, assim que fala? Acho que é merveille, é francês, tá? Traduzindo para o português, para o brasileiro, vamos dizer assim, seria o relacionamento às mil maravilhas, né? Então, a gente a tradução literal dele é o aperfeiçoamento, o melhoramento, né? O tentar fazer o melhor. Então, você tentar, dentro de um relacionamento, fazer o seu melhor, dar aquilo que você pode, tentar, se você ainda não está numa condição de poder dar o seu melhor, trabalhar para que isso aconteça, né? Procurar, até pedir ajuda, às vezes, para se melhorar, para você e para o outro. Às vezes, o outro é um processo, um fator motivacional, né? Você quer estar bem para o outro, você acaba se melhorando, e há um sinergismo nesse contexto. Estrangeirismologia também, o que seria na prática a prática da high fidelity na relação duplista? Seria a fidelização, né? A alta confiança. Eu acho que até antes de ser fiel, de estar fiel, é a condição da confiança, que a fidelidade é o resultado de como está o seu relacionamento e como é o processo de confiança entre os duplistas. Né? Então, eu vejo que é praticar isso mesmo, praticar a fidelidade. Pensou mal, achou alguma coisa esquisita, sentiu um padrão de energia diferente, vai lá e pergunta. Né? Eu, às vezes,
ficava brava com o Marcelo, no começo eu chegava para ele e falava assim, estou com uma raiva de você, que eu não aguento olhar para sua cara, o que eu faço com isso? Aí ele começava a rir, né? Ele já desarmava, mas assim, eu estava sentindo aquilo e eu tinha que dar um jeito, eu não sabia o que fazer com aquilo, não tinha lógica na minha cabeça, né? Uma pessoa que eu amo, que eu quero estar junto e tal, mas eu senti uma raiva e eu jogava para ele a responsabilidade. O que você fez? O que nós podemos fazer para resolver a situação? Então, acho que essa fidelização, né, ser fiel nesse sentido de poder contar também com o outro. Em Cenologia, página 43, quinta linha. Como funciona no dia a dia o holopensene duplista na TARES? Quanto a este item, a verbetógrafa se refere a TARES sobre o mesmo teto ou à interação da dupla com as demais consciências? Eu penso que a TARES sobre o mesmo teto vai potencializar a interação da dupla com as demais consciências. Então, é você priorizar a TARES independente de qualquer contexto. E na dupla, tem aquela condição que a verdade às vezes dói, né? Então, você entender o processo tarístico na relação e a intenção do outro em te ajudar, em te esclarecer, em te melhorar. Porque muitas vezes, a hora que vem esse processo do esclarecimento, e quando não é tão simpático, parece que a pessoa está te colocando para baixo, está te desmerecendo, ou está desfazendo de você, ou está querendo falar de um trafar seu. Então, ficar atento para não entrar nesse processo de autoassédio, né, e de desfeita, para poder se relacionar bem com isso, porque, mais uma vez, se a pessoa que convive com você, é quem mais te conhece, está ali, está num processo assistencial, num processo duplista, e vai fazer uma intervenção, você ficar atento e lúcido à relação. Por mais que às vezes machuque, magoa, desculpa o mau jeito, também se expõe, fala, poderia fazer diferente, mas pegar a síntese do processo de esclarecimento, né? Qual é a intenção daquela condição, e é muito provável que, entendendo esse contexto, na nossa manifestação tarística fora de casa, daí em outros contextos, na sala de aula, no voluntariado, no próprio trabalho, onde a gente estiver se manifestando, na família, a tendência é que a gente consiga ser mais assertivo, porque a gente passa pela experiência, né? Então, a gente vê, às vezes, a melhor forma de falar, às vezes, a melhor forma de colocar, orientar naquele determinado contexto. Aqui em Fatologia, na quarta linha, Renata, eu achei interessante que você colocou o acolhimento do Whole Pack, grupo kármico, que muitas vezes ou a gente recebe ou a gente leva junto, né? Carrega aí um pacote grupo kármico, familiar, e que muitas vezes interfere no relacionamento. E saber lidar da melhor forma com essa situação e fazer assistência, porque a assistência não vai só para a dupla, né? Vai para o pacote todo. E eu sei que isso é difícil, né? Em muitos relacionamentos eu acho que isso é bastante difícil. Tem relacionamentos até que ficam extremamente afetados às vezes porque acaba deixando interferir, deixa né? Interferir, não sabe lidar com isso. Dos duplistas. Se você pudesse comentar um pouquinho. É isso mesmo, a gente falou e assim, sem melindres, não é às vezes não. A hora que a gente resolve ficar junto, vem o rolepack mesmo, vem toda... Intra e extrafísico. Intra e extrafísico, né? Então, assim, uma boa técnica é fazer com que esses parceiros conheçam esse rolepack, esse pacote, o máximo possível, né? Às vezes o Marcelo vinha reclamar para mim e falava, você já sabia que ia ser assim, você já conhecia, porque ele era de casa antes da gente ficar junto, né? Então, agora, acho que o mais sério, mais importante que você trouxe, Carla, é exatamente ver até que ponto que a gente dá brecha para essa interferência, sabe? Porque o processo assistencial, a convivência, os antagonismos podem acontecer, mas é responsabilidade da dupla deixar essa condição, esse rolepack, interferir ou não. E o quanto, né? Porque se existe a convivência, vai interferir de alguma forma. Mas assim, o quanto que isso vai mexer, o quanto que a dupla vai se ajustar, se melhorar, se unir ainda mais para poder assistir esse grupo, para poder ser exemplarista para aquela pessoa que é antagônica, né? Então eu falei no começo, às vezes a pessoa ela não gosta do parceiro, mas ela começa a ver que a pessoa que ela gosta está melhor, está mais feliz com o outro. E aí ela
né, começa a questionar. E se não começar, você mostra para a pessoa, você gosta de mim? Você está vendo que eu estou melhor, que eu estou mais feliz? Então, ele está contribuindo para isso, tá? Porque aí você vai esclarecendo também a escolha, né, o processo do duplista. E até, muitas vezes, nesse contexto, fortalecer o duplista perante a superação do trafar do rolepack. Como a pessoa está dentro daquele grupo, aquele contexto, aquele holopensene, às vezes já tem um trafar grupal, que a pessoa ela identifica quando ela está com você, ela começa a ver posturas diferentes, ela vê uma possibilidade de agir diferente perante aquilo, mas quando entra no grupo, a tendência do grupo é engolir e a pessoa recair. Então, o duplista ele ser o apoio de ajudar a pessoa a superar aquilo, até ela se sentir forte, de ter uma postura diferente do grupo, e o grupo vê, puxa, ela conseguiu mudar, e aí aquilo alavanca também o grupo, né? Pensenologia, página 43, penúltima linha. O Mater Pensene duplista é o Mater Pensene da dupla ou o Mater Pensene de uma pessoa com predomínio de pensenes relativos ao duplismo? É o Mater Pensene da dupla. É um verbete, na definição dele fica bastante claro, né? O que é o Mater Pensene duplista? É o pensene diretor, orientador, norteador, predominante, matricial, primordial e prioritário na constituição e manutenção diuturna do holopensene da dupla evolutiva harmonizada. Então, é do casal, nesse caso. Perfeito. Professora Renata, em Fatologia, página 43, terceira linha de baixo para cima. Quais dicas a verbetógrafa poderia dar para o planejamento da estabilidade financeira dos parceiros? Eu vejo que cada um vem num contexto, né? A gente falou um pouco sobre isso, da parte financeira. E é a hora que resolve-se viver junto, morar junto, formar a dupla evolutiva, os parceiros sentarem e exporem um ao outro a sua condição pessoal, né? Seja ela favorável ou não, positiva ou não, mas para que possa haver uma relação, primeiro, de sinceridade, de contar com o outro, e até da definição da condição financeira que aquela dupla vai querer escolher. Então, eu falei aqui, existem modelos de casal, de duplista, onde cada um tem o seu dinheiro, tem o seu recurso, e tudo que é feito entre os dois é dividido. Existem modelos de casal onde, muitas vezes, o duplista, o marido ou a mulher, não sabe nem quanto que o outro ganha. É totalmente separado o processo financeiro. Existe um modelo onde é tudo junto, né? Os dois recebem, entra na mesma conta e tudo que sai daquela conta. Então, para que o duplista, os duplistas, né, a dupla evolutiva em si, possa determinar qual modelo vai seguir, é preciso que eles sentem e conversem a respeito e falem sobre isso, né? Então, tem um diálogo franco, sincero. Às vezes tem a condição de um duplista ter mais dificuldade de lidar com dinheiro, ou de guardar dinheiro, e os homens usam o estigma da mulher, né, que a mulher gasta mais, então, até para pedir ajuda, para estar aberto nesse sentido do direcionamento, e às vezes até de um projeto de casal, né, igual a gente demorou 10 anos para construir a nossa base física, tem os projetos a longo prazo, então tem que ter alguma organização em conjunto. E é preciso se falar disso, é preciso se pensar sobre isso, porque senão fica cada um na sua caixinha, um não sabe o que o outro está pensando, dá até medo de pedir para um pagar o sorvete do outro, né? O café do outro, você fala, não sei, né, se ele está podendo ou não, então eu acho que é preciso conversar. Na minha opinião, não existe modelo certo, depende, né, dos parceiros, daquilo que é mais adequado para eles viverem melhor e mais felizes juntos, mas é preciso que eles sentem e vejam, né, a funcionalidade que é mais funcional no contexto deles. Alô, tá? No dia a dia, Renata, assim, bem na prática, quando o Marcelo tem algum comportamento que é recorrente, que é uma coisa assim que não te agrada, e aí você já chegou, já conversou, já falou, já explicou, mas ainda não chegou o momento do parceiro de fazer a reciclagem. Além de paciência e canja de galinha, que é mais que você sugere? Eu penso que entra no processo do respeito ao outro, e desde que aquilo, né, não me aflija diretamente, não me maltrate somaticamente, pensenicamente, a minha técnica, até uma técnica de anti-irritabilidade, é sobrepairar.
É aprender a esperar o tempo do outro, aprender a abrir mão, a ver se algum dia aquilo vai mudar, né? A ficha cai. E é engraçado que, na minha experiência, quando eu faço isso, eu consigo sobrepairar, eu baixo a guarda, eu deixo para lá, é o momento que ele muda. Então, a minha tese é que, às vezes, a pessoa, talvez até inconscientemente, faz aquilo para chamar a nossa atenção. Porque se ele faz aquilo e eu não gosto, aí eu vou lá, vou brigar, vou dar energia, vou conversar, vou... Entende? A hora que eu sobreparo, que eu passo, não vou ligar mais, deixa para lá, aí a pessoa para de fazer. É bem interessante isso, né? Então, você corta o vínculo energético, vamos dizer, da manutenção daquele processo. Em Parafatologia, página 44, quarta linha. Quanto à intensificação da TENEPS individual praticada na mesma base física, a verbetógrafa poderia fazer um cotejo para uma casa com local da TENEPS compartilhado com um duplista e uma casa com 2 locais da TENEPS, uma para cada duplista? Seriam as diferenças? Eu posso falar porque a gente vivenciou as duas condições, né? Então, nós vivemos 9 anos dividindo o mesmo ambiente e há praticamente 1 ano que a gente está, cada um com seu quarto de TENEPS. Eu vejo que há uma potencialização do meu trabalho assistencial íntimo com os meus amparadores de TENEPS a hora que eu tenho o meu espaço definido, delimitado. E eu penso, aí por hipótese, que a construção da OFEX, ela se faz mais fortalecida nesse contexto, né? E até a condição do horário, às vezes dividindo o mesmo local, você quer fazer, nós passamos por isso no começo, né? Eu queria fazer, quando eu comecei a fazer a TENEPS, eu queria fazer a TENEPS no horário da TENEPS dele. E aí, né, a gente não tinha como, né? E aí, tipo, se fosse hoje em dia, ele ia falar, hello, quer que eu desenhe, né? Mas aí a gente até conversar, entender, ver o processo até ajustar, do organismo, né? Ajustar. Mas eu vejo, não sei se o Marcelo pensa alguma coisa diferente. Nesse 1 ano que a gente, né, cada um está com o seu quarto de TENEPS, eu percebi uma potencialização da minha TENEPS, pessoal. Geral, né? Tecnologia, página 44, última linha. Como funciona a técnica das pequenas tarefas diárias? Funciona fazendo, dividir, né, deixar claro, às vezes fazer o pedido das pequenas tarefas diárias e das manifestações também de convivência diária. Então, pequenas tarefas diárias, eu já falei aqui, é arrumar a cama, é lavar a louça, é não deixar o sapato jogado na sala, é não pôr a toalha molhada em cima da cama, o que mais? Todo mundo que é duplista sabe aí, né? Claro que isso não acontece com a gente, que a gente andou estudando para fazer, né? Então, assim, às vezes, até no processo de estudo mental somático, né? Você pega os livros e não põe de volta na prateleira. Então, são pequenas situações mesmo de tarefas que tem que ser feito. Acabou a água, tem que pedir. Acabou o gás, tem que pedir. Alguém tem que trocar. Então, são essas situações que a gente precisa desenvolver uma técnica para fazer uma divisão ou entrar num senso comum, num consenso, para que isso não venha a prejudicar a relação duplista. Em Paradoxologia, página 45, final da primeira linha, poderia comentar o paradoxo desassediador no âmbito da duplologia? Eu penso que a hora que você fica mais desassediado, você está mais qualificado para ser assistente e desassediar o seu duplista. E tem o paradoxo desassediador em si, que é um verbete também, que para você fazer mais desassédio, você entra em maior contato com o assédio, né? Esse, na verdade, é o paradoxo. Você, para fazer assistência, para desassediar o outro, muitas vezes você puxa o assédio para si, ou até o processo da TARES, do esclarecimento, mas vem o padrão de energia patológico daquele contexto, que você puxa para si para poder promover o desassédio. Então, o que é o desassédio? É tirar o assédio de. Né? Se você vai tirar o assédio de, você vai fazer alguma coisa com aquilo. Ou você traz para a sua psicosfera, ou você direciona para os amparadores, ou você encapsula, mas algum contexto você faz que você tira o assédio. Então, você está mais próximo para desassediar. Professora Renata, como lidar com contrafluxos relacionados às tarefas
interassistenciais ligadas ao voluntariado. Temos percebido que quando existem trabalhos mais sérios de algum dos parceiros, as coisas ficam mais tensas dentro de casa. Eu vivenciei isso algumas vezes, nesses 10 anos. Eu acho que é um processo natural. Como lidar com isso é manter a lucidez, manter a atenção e não entrar na onda do assédio. Porque se o duplista ou a duplista está num trabalho assistencial que exige um esforço maior, um processo até de desassédio, de intensificação de energia, é natural que ela vá, muitas vezes, trazer esse padrão, ou vivenciando esse padrão dentro de casa. E aí eu penso que aquela técnica de melhorar, de ter um holopensene rígido na base física, pode até ajudar e facilitar esse trabalho. Uma técnica que eu usei e uso é de questionar. Às vezes, que eu falei, às vezes começo a ficar irritada com ele. Mas por que estou irritada? Porque nada aconteceu, né? Às vezes ele dá motivo, mas se ele não deu motivo, o que me irritou? Será que não tem alguma coisa extrafísica ou multidimensional, algum boi na linha que às vezes eu estou pegando ali, servindo de bucha de canhão e não deveria? E quando eu percebo que é isso, eu tento ali melhorar o meu padrão pensênico, melhorar as energias e ajudá-lo nesse sentido, a tranquilizar o holopensene dentro de casa e dentro da interação duplista para que o melhor possa acontecer, Professora Renata, poderia fazer uma relação do encontro de destino com o duplismo evolutivo? Eu penso que poucos encontros de destino possam ser, possam ter linha direta, ou no caso de, encontrei aquela pessoa, é porque é para ser minha dupla. Eu acho que, nos casos em que isso acontece, é tirar proveito da situação. É mérito, acho que, dos duplistas, dos dois envolvidos, de ter um encontro de destino e, de fato, aquilo você conseguir, através daquele encontro, formar uma dupla evolutiva. Mas, eu não sei se é por causa do meu caso pessoal, eu acho que exige um esforço para a gente conseguir construir uma dupla. Ele não é tão... o mérito não é tão grande assim. Não vem pronto, é mais difícil vir pronto. Pode acontecer, eu acho que sim. Mas eu penso que é mais um processo de construção. E, às vezes, a afinidade desses encontros de destino, eu acho que pode mais acontecer pelas relações passadas, de outras vidas, aí sim. A questão é ter discernimento, porque em encontro de destino a gente vai encontrar muita gente do passado, mas saber com quem que nós vamos morar debaixo do mesmo teto. No processo de interprisão grupocármica, a gente vai estar se reencontrando as vidas todas, Então, de fato, tentar entender melhor o que aquele encontro quer dizer, porque às vezes vem a energia daquela relação do passado, que já passou, e você quer repetir aquele contexto na vida atual. Agora, em antagonismologia, página 45, terceira linha. Poderia aprofundar o antagonismo mini-decepções, maxi-satisfações? Eu penso que é o processo do aprendizado, sabe? Você tentar reverter essa situação, muitas vezes até de autoassediadora, com processo de assédio, e trabalhar com esse antagonismo. Eu acho que acontecem as mini-decepções e acontecem as maxi-satisfações, principalmente na vivência duplista. Mais uma vez, trazendo os traços de cada um, pensando que a gente ainda não atingiu a desperticidade, estamos pré-despertos, temos muitas vezes isso como meta nessa existência, talvez um pouco longe ainda da condição de serenismo, mas eu acho que é aprender a lidar com esse antagonismo na vivência duplista, aprender a lidar com isso, com essa relação, e desdramatizar o processo, entendeu? Isso ajuda a evitar o tudo ou nada, essa condição de realmente ir construindo. E muitas expectativas que provavelmente vão gerar muitas frustrações, Às vezes a gente tem expectativa em relação ao outro que ele nem sabe, ele nem tem condições de fazer, e você está lá esperando que a pessoa vá fazer aquilo. Então, isso evita, às vezes, muito ruído de comunicação, muita frustração, muitos não ditos, muitos mal entendidos. Evitando tudo isso, a tendência é que você consiga promover ou vivenciar mais maxi-satisfações. Agora, em ciclologia, página 44, primeira linha. Dentro do ciclo multiexistencial, encontro, desencontro, reencontro, sempre teremos esses
desencontros com nossas consciências afins ao longo das próximas Seriex, ou podemos, pouco a pouco, diminuirmos esses desvios de caminho evolutivo? Os desencontros fazem parte natural da evolução consciencial, na qual cada um tem que seguir certas experiências que o outro já teve? Na amizade raríssima, estes períodos de desencontro e não dependência do outro tornam-se diminuídos? Várias coisas, né? Então vamos por partes. Eu vou responder, se eu esquecer, você fala, tem isso também, tem isso também. Você me ajuda aí, Pedro. Eu penso que, primeiro, sempre, para mim, é muito tempo, sabe? Eu tento evitar, né, esses sempre, nunca, toda vez, porque ajuda no processo de compreensão. Eu penso mais nos processos de reencontros. Por mais que possa parecer um determinado período, e às vezes o que a gente pode, nesse momento, devido à nossa compreensão, uma vida ou 2 vidas parecer muito tempo, às vezes é um período de tempo muito curto. Perfeito. Né? Então, a gente tem que ver qual é a referência que a gente está tendo. E, particularmente, pessoalmente, nas minhas experiências, eu acho que o restringimento intrafísico, ele limita muito essa nossa compreensão, principalmente relacionada ao tempo. Porque quando a gente tem projeção lúcida, consciencial, às vezes a gente, né, a sensação de tempo, ela diminui ou aumenta demais. Então, o tempo multidimensional, o tempo extrafísico, ele é muito diferente do tempo que a gente criou intrafisicamente, até para um processo organizacional, mas eu acho que precisa ter mais tranquilidade em relação a isso. E quando chega num ponto da amizade raríssima, de reconhecimento, eu acho que é baseado no serenismo, da tranquilidade nessa relação, né? Porque acho que a hora que você chega ao ponto de reconhecer um amigo raríssimo, você não tem mais esse apego, né, de querer estar junto toda hora, de ficar do lado, de esse é meu, você é meu amigo raríssimo, é só meu. Provavelmente é amigo raríssimo de muitas consciências, né, muitas consciências. Então, eu acho que é mais a gente aprender a lidar com o processo de desapego, de tempo. Talvez entre aí um contexto de carência energética, né, para querer estar junto o tempo todo e tentar pensar mais multidimensionalmente nesse contexto. É isso mesmo. E mais, pessoal? Délio. Você comenta ali na sindromologia, né? A profilaxia à síndrome de Cinderela. Né? Tem a síndrome de Cinderela, eu queria que você explicasse também no aspecto homem, qual seria a profilaxia também, né? Do Cinderela ou alguma coisa parecida. A síndrome Príncipe Encantado. a síndrome da Cinderela é a síndrome da princesa, né? Da mulher que está acostumada até a ser tratada como princesa, querer achar o príncipe encantado, e no caso do homem, então, é talvez achar a sua gata borralheira, alguma coisa nesse sentido, mas é criar essa expectativa de que você vai ter o parceiro perfeito, a tampa da panela, o sal da pipoca, sabe? Esse monte de contexto que, às vezes não, na minha percepção, é ilusório, né? Se nós estamos num processo evolutivo de trabalhar com os nossos trafores, os nossos trafares, a gente não cabe mais esse tipo de ilusão, né? Achar que vai ter o parceiro ideal e que esse parceiro ideal ele vai ser perfeito, ele só vai ter trafora, ele só vai te ajudar, ele só vai atender às suas necessidades e não ter essa troca, né? Essa diferença. É tipo aquela questão de transformar o sapo em príncipe, né? Eu acho que assim, o sapo vai ser sapo, entendeu? Ele pode ser um sapo melhorado, né? Mas virar príncipe encantado. Maxi sapo. Uma coisa que eu ia te perguntar, isso aqui no Paradoxologia, amizade e debate na convivência duplista. Como é que você vê isso na prática? Eu acho que é conversando, é vivenciando, é fazendo, sabe? E aplicando o binômio admiração-discordância. Eu vejo que, às vezes, a gente aplica pouco esse binômio. A gente entende muito bem ele, mas, na prática, a hora que você discorda, é muito difícil você conseguir, né, ou admirar, ou o contrário, né? Então, eu penso que é tentar praticar mais esse binômio, admiração-discordância,
tentar entender o ponto de vista do outro, o contexto do outro, e às vezes até desdramatizar, e é aquilo que pode ser feito, entendeu? É o que temos por hoje. Então, às vezes, a pessoa, é o contexto dela, a condição dela, você precisa respeitar aquilo. E nem por isso... Pode falar. Nem por isso você precisa amar menos, né, gostar menos, ou já querer separar, ou querer largar, ou achar que nenhum homem presta, ou nenhuma mulher vale a pena, né, esse contexto. Se a gente abrir mão só do fato de querer estar certo, eu acho que já ajuda muito, né? O fato de você conseguir chegar vamos dizer assim, num consenso possível, que é o que você está comentando, daquela ver bom, aquilo que foi possível naquele momento, já ajuda, porque quando, vamos dizer, coloca muita energia no sentido de querer ter razão, querer estar certo, aí é uma tendência de a gente não entender esse binômio na prática. Eu aprendi, Pedro, que às vezes a maior prova de carinho e desassédio é a hora que a gente abre mão da razão. E esse abrir mão da razão desassedia o processo, porque a gente está brigando pela razão. Perfeito. E não tem lógica, né? Se você tem razão, para que você quer brigar por isso? Tem razão, pronto, espera o momento do outro, de ver, ou os fatos, né, comprovam ou não. E às vezes é uma situação em que não há 100% de razão, né? Existem percentuais, então às vezes um se pega num link ali, num prisma, o outro no outro, então quando abre mão acho que as coisas ficam mais claras. Quer falar, Peti? Oi, sim. Renata, aqui sobre na parapatologia, na página 44, a confiança do duplista durante o trânsito parapsíquico. Não é esse aqui. É aqui embaixo. Na principiologia, o duplismo enquanto treinamento teático do princípio da mega fraternidade. Como que você vê essa situação? Eu vejo que começa pelo desenvolvimento da fraternologia, do fraternismo. Eu acho que se a gente não conseguir ser fraterno com o nosso duplista, a mega fraternidade é uma ideologia muito distante. É muito incoerente você falar que está trabalhando com a mega fraternologia, que você quer ser mega fraterno e não conseguir manifestar um fraternismo para o seu duplista, né? Um momento, né, dessa aplicação de fraternidade. É mais ou menos como uma assistência. Se você não consegue assistir a pessoa que está do seu lado, vai assistir quem? Isso ou não? Mas assim, é uma assistência... Eu comparo muito a condição do amor puro, do não condicionamento, entende? Eu penso que a fraternidade é a hora que você consegue olhar aquela consciência com todas as mazelas que ela tem e sentir um carinho por ela, e sentir um fraternismo por ela, e, quiçá, ver o que ela tem de bom, entrar no processo de foco traforista, de avaliar as qualidades. Ela está naquele momento, ela teve aquela manifestação, mas, por outro lado, ela pode ser melhor e, às vezes, até ajudar ela naquele contexto. Então, eu acho que esse acolhimento, esse processo acolhedor é que ajuda a gente a desenvolver a condição da fraternidade. E, muitas vezes, quando o professor Valdo começou a falar em mega-fraternologia, em transafetividade e tal, em vários contextos, eu vi a condição da dupla evolutiva como a semente, sabe? Como ponto inicial. Eu mesma uma vez perguntei para ele, como que eu faço para desenvolver a mega-fraternologia, né? Ele falou assim, você tem dupla? Tem. Então começa por ele. Tá bom. Obrigado. Já é o laboratório, né? Para o começo da mega-fraternidade, né? Porque como é que eu vou pensar em polikarma se eu não consigo, né, ultrapassar o ego? Não passa pelo grupo, né? Então não dá para pular, né, a condição. E também tem aquela questão de que aquela pessoa ali pode ser assim uma oportunidade de reconciliamento, né, de vidas passadas. E você assistir ela, estar junto com ela, às vezes ser assistido por ela, né? Porque às vezes o relacionamento não dura muito tempo, mas aquele tempo que passou, aquele tempo foi bem reciclante para os dois, né? Eu acho interessante o que você está trazendo, porque às vezes as pessoas falam assim, né? No nosso caso, que a gente tem a nossa modalidade é conta conjunta, né? Os dois ganham, vai para o mesmo bolo e o que os dois gastam sai do mesmo lugar. Então tem muita gente que fala assim, mas vocês são loucos, e o dia que se separarem? E aí eu fico pensando, né, na pessoa falar assim, gente, como é que eu vou desenvolver um processo duplista pensando no dia que eu separar, o que nós vamos fazer com o dinheiro, entendeu? Eu não quero separar, mas se um dia, tem que considerar essa hipótese, se um dia não der certo, o tempo que deu, valeu,
né? Foi o processo ali da gente resolver o que tinha que ser resolvido, aproveitar a oportunidade evolutiva, e se chegar a esse contexto, a gente vê quanto que tem no bolo e separa metade para cada um, né? E se não tiver nada, cada um assume metade do prejuízo, entendeu? Então, eu acho que é desdramatizar esse processo, e eu penso que quando a gente assume e quer construir uma dupla evolutiva, o mais sério é você querer fazer dar certo. E você fazer tudo para que aquilo dê certo. Se não der, eu penso que a probabilidade de não dar certo, quando você entra para fazer tudo dar certo, ela é muito baixa. Muito baixa, né? Entende? Se os dois parceiros estão, né, igual a gente fala, entra de cabeça e tem a intenção e fazem tudo para aquilo dar certo, é muito difícil de não dar. Sim. Os dois querem, os dois estão fazendo, mas se mesmo assim não der certo, valeu o aprendizado desse período, né, dessa construção conjunta. Ok, obrigado. Fala, Nélia. Renata, só queria que você comentasse sobre o livro que você trouxe, se você já não comentou ainda. O que você achou esse dele? Aqui, eu faço a citaciologia dele, né, que é o Homem Cobra, Mulher Polvo, do Isamitiba. Esse livro me ajudou demais. O subtítulo dele é Divirta-se com as diferenças e seja muito mais feliz. Ele me ajudou, inclusive, a desenvolver o bom humor desassediador, né? Porque eu, nesse processo de ser um pouco irritável, eu tinha tendência de ser muito chata, estar sempre muito brava, sempre reclamando, e não tinha questão do bom humor, né? Às vezes ia para o outro extremo, que era o sadismo. E é muito engraçado, porque a gente cria algumas concepções também, alguma expectativa em relação ao outro, que a gente já sabe que não vai dar certo, que o outro não vai fazer. E não sei porque que cria, né? Então, assim, eu lendo esse livro, e de fato eu me divirto bastante, porque ali ele explicita essas condições que a gente já sabe. Eu falei aqui, né? Dei alguns exemplos aqui, todo mundo riu. Né? O homem já tem a tendência de deixar a toalha molhada em cima da cama. Então, se ficar brigando por causa disso, a tendência é fazer um reforço negativo nesse contexto. Então, abrir mão desses processos. Mesma coisa a mulher, né? A mulher tem ali o processo hormonal, é mais alterada, chora com mais facilidade. Então, assim, se o homem já sabe que vai ter aquele problema, tenta descobrir ali o período de TPM dela para, né, suavizar, dar mais colo, entrar ali num processo de acolhimento maior. Então, eu acho que ele é muito didático e ajudou para mim bastante a entender melhor esse contexto e diminuir mesmo as expectativas em relação ao outro. Agora, uma coisa interessante é ver na serexologia quando tem a mudança de gênero, né? Então, isso, às vezes, quando a pessoa vem muito num gênero e muda, e às vezes o parceiro pode acontecer isso ou não, mas esse relacionamento fica mais complicado ainda, né? Então, exige mais maturidade, porque a tendência às vezes da pessoa é reagir de certo modo que não bate muito, então é bem mais complexo. Então essa visão ajuda a gente. Às vezes entra o processo daí da competitividade, né? Porque você não entende ainda, está aprendendo a lidar com o soma, com essa... um dificultador. Então, às vezes, para a manutenção da dupla, que consegue superar, apesar, entre aspas, disso, em termos de completismo duplista, é interessante, é fora de série, porque aí um ajudou o outro a se adaptar ao soma, né, a superar, acalmar todo esse processo. E a gente não pode banalizar o processo genético, né, porque existe as características da mulher, do ginossoma, existe as características do androssoma, e a gente querer mudar isso é meio que contra a natureza humana, né, então... Beleza, queria te agradecer. Excelente. Quer falar, Lud? Pode falar. Tem mais uns minutinhos, você não viu, estava aqui atrás. Aqui na exemplologia, a amizade duplista avançada igual a desenvolvida na conquista do pentátulo duplista. O que é isso? O pentátulo duplista é um verbete também, onde, em termos gerais, é a condição dos duplistas terem 5 características, né? Por isso pentátulo desenvolvidos. Quais são elas? Envexologia, tenepsologia, epiconologia, despertologia e ofiexologia. Então, seria uma condição, para mim, avançada, né, onde os dois duplistas teriam conquistado essas 5 condições. Fechando, então, com chave de ouro, né, com o pentátulo duplista. Obrigado, a gente espera os próximos. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui também, dos teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online.
Hoje teremos um recado. O Marcelo Silva com Acoplamentarium, cuja temática é Mega Fraternologia. E antes teremos Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje em nome do programa Amigos da Enciclopédia para agradecer a todos que estão apoiando o programa. E deixar o convite também para aqueles que ainda não são, que será muito bem-vindo a ajuda de vocês. Pessoal, o objetivo do programa é ajudar financeiramente na manutenção das estruturas para o desenvolvimento da Enciclopédia da Conscienciologia. Para quem não sabe, as estruturas são o holociclo, a holoteca e o tertuliário com a transmissão diária das tertúlias. Tá? E parte também desse recurso vai para a compra de livros, jornais e periódicos. Então, o aluno, além de ajudar, ele também vai ter alguns benefícios, que são: ele vai poder acessar ao Holoserve, que é o site de pesquisa da enciclopédia, poderá também pesquisar o acervo da holoteca de livros através de título e autores. Poderão também realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. E também poderão acessar agora uma nova ferramenta, que é o Verbetomática, que é uma ferramenta de pesquisa para quem quiser também pesquisar sobre os verbetes e escrever. Tá? Então, é um valor de apenas R$ 840 que você pode parcelar até em 12 vezes de R$ 70. Tá? Então, fica o convite para quem quiser. Sabemos que a crise está pegando todo mundo, mas a ajuda será bem-vinda. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los a participar do acoplamentário temático, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, dia 16, 17 e 18 agora de outubro. O tema é Mega Fraternologia. Ele é um acoplamentário que a gente pretende aí fazer as pessoas refletirem, pensarem, se analisarem, mensurarem, se envolverem com o holopensene da Mega Fraternidade, com os amparadores técnicos que atuam com essa temática e os epicons que vão estar atuando. Sou eu, professor Marcelo Silva, a professora Miriam Sanches e o professor Amin Lascani. Então, se você é de fora, quiser se organizar, 16, 17, 18 de outubro, ou se você é de Foz, venha participar com a gente, fermentando esse holopensene da fraternologia e da mega fraternologia no planeta. Tá? Fica o convite. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Consumo Pró-Evolutivo, especialidade Autoevoluciologia, e a verbetógrafa Fátima Duda. Muito obrigado e boa tarde a todos.